Querido vereador Paulo Olha só, tem uma coisa que o Vitor Júnior falou que é verdadeira, mas por ser verdadeira é rigorosamente perigosa. Você não vai fazer claque para me vaiar não, né? Já falei 1 minuto? Não, ele falou uma das coisas que ele falou, uma delas é verdadeira, mas ao mesmo tempo perigosa. O processo começa no executivo, mas acaba no legislativo, e aí começa o perigo. De vez em quando na Câmara nós temos discussões pesada acerca, hoje mesmo tivemos uma delas, acerca do papel do vereador. É muito comum as pessoas colocarem a responsabilidade sobre os problemas que a cidade acumula na cabeça do prefeito. O prefeito foi eleito com uma determinada proposta. O Flávio foi nosso candidato na última eleição, eu fui candidato na eleição anterior. Nós temos uma visão de mundo, uma visão de cidade que se reflete nos programas que a gente apresenta para a população. Idem o candidato que venceu a eleição. Rodrigo tem um papel dele. Para o bem ou para o mal, ele recebeu o voto da população para executar o seu projeto. E os vereadores receberam o voto da mesma população para ficar de olho no que ele faz. O problema é que a maior parte dos vereadores faz única e exclusivamente o que o prefeito quer. Não é apenas no governo Rodrigo, é em todos os governos. Então, quando algumas pessoas fazem perguntas a respeito da radicalização da participação popular, é evidente que o ideal da participação popular só será atendido quando nós migrarmos para um regime em que a participação é através dos representantes eleitos ou através da democracia indireta. Aqui nós teremos alguns poucos elementos de democracia direta se aquela pergunta da companheira arquiteta que não foi respondida no voto, for obedecida. Não que obrigatoriamente ela precisa ser respeitada, mas ela perguntou para a população: vocês querem verticalização ou vocês querem uma Pendotiba mantida plana? Todo mundo diz que quer plana. Vai prevalecer ou não? Vai prevalecer aquilo que os técnicos, ou nós, técnicos, déspotas esclarecidos ou não, definimos que é melhor para a população. Eu costumo dizer que não importa a formação que a gente tenha, direito, eu, engenheiro, ele, arquiteto, não importa. O povo é o povo, não adianta dizer que o povo manda na nossa vida quando eu quero correr atrás do voto dele. O povo manda na nossa vida ao longo do mandato e ele precisa se expressar, ser ouvido e nós, técnicos, modelarmos o tipo de cidade que ele deseja. Por que nós talvez sejamos derrotados? Eu estou entre aqueles, com o Henrique, com o Renatinho, com outros companheiros do IAB, da universidade, sejamos derrotados na inversão de prioridade, plano diretor em vez de pool de Pendotiba. Qual é o balanço que a gente está fazendo da Icaraí que nós herdamos? Eu tenho vou caminhando para 65 anos e sei qual é a Icaraí que eu vivi na minha infância. Wagner sabe. Não vou cobrar isso da Verena, não vou fazer isso porque você não estava aqui. Mas nós sabemos a Icaraí que nós tínhamos e o que se tornou Icaraí. Numa rigorosamente cópia de Copacabana e outros adensamentos que impedem que nós tenhamos sol, que nós tenhamos ar, que nós tenhamos a vida e o meio ambiente, pessoas e fauna e flora convivendo harmonicamente. Nós vamos caminhar para o tratamento de 2 regiões importantes da cidade, a começar por Pendotiba, e no momento seguinte a região leste, sem fazermos o balanço da Niterói, que foi olhada em 92, e da Niterói que nós temos em 2015, é isso que está sendo feito. E dizer, me desculpe, aí tem uma visão, não preciso ser advogado, eu queria ver quem iria na justiça para prender Rodrigo se ele negasse licenças na região de Pendotiba. Duvido quem fosse para a rua para prender Rodrigo. Provavelmente o pessoal seria o primeiro a defender o prefeito Rodrigo se ele negasse licenças. Talvez os governistas não, porque os governistas fazem o que o Rodrigo quer, ou qualquer prefeito quer. Na realidade, construções estão sendo feitas em Pendotiba, Daniel, nós sabemos disso, com base numa legislação que não deveria ser aplicada. O governo atual costuma dizer que a maior parte das licenças, aquelas denunciadas com números pelo Henrique,
São licenças concedidas pela administração anterior. Justamente pela administração anterior. Nós queremos dizer o seguinte, pessoal: o que é mais importante para nós? Não é o fato da gente ser minoria ou perdermos votações na Câmara ou nas discussões com a população. Para que nós sejamos de fato sujeitos do processo de redesenhar da nossa cidade, à luz das mudanças que ela viveu nesses últimos anos, nós não podemos aceitar o que prefeito nenhum, infelizmente é assim, discutir, estudar, entender por que nós temos diferenças na visão de construção da cidade. Se a população não tomar para si o papel de sujeito ativo do processo de definição, quem vai tomar? Alguém perguntou, e eu vou fechar por aqui, que é uma questão que nos é muito cara, a única coisa do PDDT feito pelo Godofredo, que é um desdobramento e uma atualização do PIT de João Sampaio, e que foi atualizado no último governo do Jorge pelo Plano Lerner, a única coisa que foi adotada foi pintar de grená e de verde os consórcios vencedores. Porque, inclusive, Rodrigo, que usa o fato da gente ter um PDDT enquanto plano, se eu não me engano aprovado por decreto, usa para pegar empréstimo do BID, usa para pegar empréstimo do PAC, porque a inexistência de plano de transporte e trânsito na cidade, que a gente pode batizar como plano de mobilidade, a inexistência impediria que o Rodrigo ou qualquer prefeito do Brasil pegasse dinheiro que ele está pegando. Agora, o que do PDDT de Niterói está sendo utilizado? Onde estão os terminais que permitirão que nós reduzamos a frota que transporta 71 milhões de passageiros por ano em Niterói, de 850 para cerca de 200, liberando espaço não para mais carro andar, mas liberando espaço para pedestre, liberando espaço para bicicleta, com o transporte da mesma quantidade de pessoas com menos ônibus. Sabe por que não é feito? Porque para ser feito eu preciso construir o terminal do Largo da Batalha, que Mocasel roubou do povo de Niterói e não acabou, e o Rodrigo não toca em absolutamente nada, a não ser na capina. Onde estão todos os terminais que precisam ser utilizados? Rodrigo define que o futuro de Niterói é a partir dele. Ele já fazia isso no passado enquanto vereador. Ele enterrou no lixo da história de Niterói o Mauá, enquanto o padrinho e pioneiro na construção naval de Niterói. O rei da construção naval de Niterói já foi durante um tempo. Você não sabe disso. O Rodrigo, porque a construção naval renasceu a partir de Rodrigo. O Rodrigo tem essa mania de desenhar a cidade, que é de nós todos, inclusive dele, a partir dele. Não é. Os planos existentes e que a Cíntia mencionou e que foram pagos precisam sair do papel. Nós temos que ter o terminal na Saibreira, nós temos que ter um terminal na região oceânica, nós temos que ter o terminal do Largo da Batalha. Nós precisamos racionalizar a ocupação do espaço físico da nossa malha viária com menos ônibus para carregar mais pessoas, porque quem sabe a partir daí as pessoas usem menos o transporte egoísta individual, que é o automóvel. A maior parte da população de Niterói, que se concentra grandemente nessa região, que tem uma taxa de crescimento muito superior às demais, a maior parte delas ganha o dinheiro, ganha a vida no Rio de Janeiro. E é uma insanidade você imaginar a manutenção de modelos que estimulem o transporte egoísta individual em detrimento da melhoria radical do transporte público. Pode ser feito com os consórcios existentes? Pode, mas eu preciso fazer a malha física. Rodrigo só fala, se aproveita da existência do PDDT para pegar dinheiro para a Transoceânica. Transoceânica é uma tripa que não vai adiantar absolutamente nada se a ela se somar em paralelo. Estou fazendo em paralelo com o plano diretor. A palavra paralelo foi usada para Andier e tem um respaldo do governo. Por que em paralelo às discussões sobre Transoceânica não está construindo, com recurso do orçamento, o terminal do Largo da Batalha? A Verena tem que responder isso. Vereador, já estou com 10 minutos. Vou concluir. Por favor. Por que os terminais previstos no PDDT que foi utilizado para pegar grana do BID e de outros mecanismos de financiamento, não está sendo utilizado para racionalizar o transporte coletivo de Niterói? Não está por quê? Sabe por quê?
porque os empresários de ônibus é garantido que eles utilizem uma frota que é 3 vezes mais do que é necessária para transportar os 71 milhões de passageiros de Niterói, e com uma tarifa que a CPI do transporte na Câmara mostrou que poderia ser muito menor do que os 3,40 que está sendo utilizado. Então a garantia, a ociosidade da frota deles, que ocupa os seus espaços em 1/3 da capacidade oferecida, é garantida por uma tarifa que é feita de pai para filho, porque eles são os financiadores da campanha. Povo, só vai melhorar a nossa cidade se a gente entender que a cidade não é ou não pertence aos agentes econômicos que financiam campanha, estejam eles em presídio em Curitiba ou não. Estejam eles em presídio ou Curitiba ou não, não nos interessa isso. O futuro da cidade que a gente quer desenhar tem que ser discutida com a radicalização da participação popular. E se essa audiência pública continuar e se desdobrar em outras, que cada um de nós seja soldado para trazer mais pessoas para exigir do governo que a Penutiba que nós queremos seja desenhada de acordo com o desejo de quem conhece essa realidade e quer uma Penutiba para quem mora aqui, e não para aqueles que, através da especulação imobiliária, pensem um dia vir morar aqui. A gente tem que satisfazer e garantir a qualidade de vida para quem já mora. Não temos preocupação da construção civil, que quer construir mais 200 mil residências para entupir Niterói e não garantir a qualidade dos futuros e sequer a qualidade dos presentes. Em nome da qualidade de vida, a população é fator primordial na definição dos rumos do PUR e do Plano Diretor de Niterói. Obrigado.